foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Essa é a nossa grande razão para que estamos louvando hoje, que é termos a certeza de que Jesus virá e que podemos sempre sossegar na sua palavra, buscando sempre o seu amor. Agora vamos fazer a oferta do Euro Missionário, que é para dar apoio àqueles que estão nos campos, levando aquela palavra que não conseguimos levar para aquelas pessoas. Então, que possamos louvar a Deus dessa forma. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas lhes dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sou
Amém, irmãos. Os irmãos podem tomar assento? É muito bonito quando a igreja canta assim, louva ao nome de Deus. Conseguimos sempre entender que estamos todos juntos. Mais cedo na EBD aprendemos acerca de amigos. Quem é meu amigo? Então conseguimos ver aqui a presença de Deus quando estamos do lado de pessoas que também entendem esse propósito. Chamo agora a Tatiana e a Camila para que possam fazer a recolha dos dízimos e ofertas. Essa é uma prática exclusiva dos irmãos da igreja. Quem está nos visitando hoje não se sinta na obrigação de fazer isso, mas é que possamos sempre manter aquela ordem.
corpo, e assim venha de estados totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Amém. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus e amado Pai, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui na tua casa, Pai. Te agradeço por cada dízimo e cada oferta que foi ofertada de coração, que seja destinado da forma correta, que o Senhor possa estar abençoando para cada departamento que essa oferta vai, Deus. Te agradeço pela vida de cada um, Deus, e de que onde saiu esse, que possa sair mais, que o Senhor possa estar abençoando a vida financeira, a família, a saúde de cada pessoa, Deus. Te peço também por aqueles que não conseguem ofertar, aqueles que não conseguiram estar aqui hoje, Deus, que o Senhor possa estar sendo com eles, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar sendo por cada pessoa, Pai, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa estar sendo com cada um, Deus, abençoando, e que possamos ser sempre essa família, Deus, que o Senhor possa estar sempre no nosso meio, seja sempre o nosso centro, Pai. Te peço por tudo e por essa oração que eu te faço, por fé e te agradeço. Amém. Vamos então fazer agora uma leitura que se encontra em Filipenses 2. Filipenses 2, do 5 ao 11. Amém? Vamos ler então. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou à soberania, à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para o qual, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos cantar ou entoar um hino, cantar mesmo, né? Mas eu vou pedir para que os irmãos, quando chegar a parte que só a igreja, os irmãos também possam cantar. Os instrumentos vão parar, alguns dos instrumentos vão parar, mas eu quero também ouvir a voz de cada um irmão aqui, porque a música é como uma oração, é como uma petição. Então nós temos que sentir, nós temos que pedir, né, a Deus. Então façamos isso, por favor, irmãos.
satisfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão,
Orar, irmãos. Santíssimo Deus e amado Pai, te agradeço por esse louvor, Deus. Te agradeço por essa manhã e eu te peço, Deus, que a mensagem que for transmitida agora, que seja uma mensagem que entre em nossos corações, Pai. Que possamos sair daqui cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, Deus. Que possamos ter um resto de domingo e uma semana abençoada, Pai. Que possamos levar a Tua palavra adiante e que possamos transmitir isso para cada pessoa que possamos, ó Deus. Dessa oração que te faço, por fé, te agradeço. Amém. E eu ia convidar os irmãos a que juntos pudéssemos ir até Tito, ok? Até à carta de Paulo a Tito. E ao longo do mês de agosto, sabendo que vários irmãos se foram ausentando, ao longo do mês de agosto nós fomos olhando quer para a carta de Timóteo, quer primeira e segunda, quer agora para a carta de Tito. No domingo passado nós estivemos a olhar para o capítulo 2 e hoje nós vamos até ao capítulo 3. E durante este mês de agosto o desafio era nós focarmos um pouco a bondade, e a bondade revelada na excelência da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Recordando, e também aqueles que nos visitam ao longo do ano, todos os meses nós estamos a estudar um fruto do Espírito. E este mês de agosto, então, falamos um pouco e falávamos sobre bondade ou benignidade, como os irmãos queiram chamar. E depois de percorrermos o capítulo 2, hoje então vamos até ao capítulo 3. E a mensagem de hoje, demorei um tempo a defini-la, mas chama-se Lembrete que não se rasga. E a verdade é que lá no lar, os post-its funcionam muito bem, principalmente para mim, porque eu achava que tinham até uma boa memória, mas cada vez mais está pior, e os irmãos repararam que até esqueci-me, não é? Então, por norma, onde eu trabalho, deixam-me sempre muitos lembretes. Todos os dias de manhã as enfermeiras deixam-me novos lembretes de coisas que aconteceram à noite e têm de ser tratadas, ou se porventura eu tive de folga, ou agora que tive de férias, quando chego lá ao lar, por norma há sempre uns 4, 5 lembretes, faz isto, é preciso tratar daquilo. E normalmente nós, até no telemóvel, gostamos de ter lembretes, ok? Há pessoas que usam muito o telemóvel como os lembretes diários ou lembretes para a semana, ou até metem na agenda, no calendário, tenho de fazer isto, tenho de fazer aquilo. Os lembretes, por norma, que se nós os temos, se nós fazemos, é porque são importantes. São coisas que nós realmente não queremos esquecer deles. E agora, quando nós vamos até ao capítulo 3 de Paulo, a primeira palavra que está lá no versículo 1 é lembra-te, ou em outras traduções, recomendo-vos ou exorto-vos, mas na essência que está lá no original é mais lembra-te, ou faz-los lembrar, ok? E é com isto em mente, com estes lembretes, com estes post-its, por norma que nós, às vezes basta uma palavra, liga à Beatriz. Para aqueles que são mais esquecidos, têm os post-its até no frigorífico, por exemplo, com a lista de compras. Ou, por exemplo, quando a esposa quer que o marido todos os dias deite o lixo fora, vai pôr na porta lixo. Não te esqueças. Estão a ver? Então, lembra-te, não te esqueças. Então, com isto em mente, vamos ler do versículo 1 até ao versículo 7 de Tito, capítulo 3. Pode ser? Então diz-nos assim na minha versão Almeida Revista e atualizada. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, ou insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade ou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, ou com o objetivo de, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, nós focávamos
dos lembretes, ou dos post-its, ou daquelas coisas que nós pomos no telemóvel, coisas que nós temos que nos lembrar, coisas que são importantes. E ao longo deste mês, quer na carta de Timóteo, quer na carta a Tito, são várias as exortações que Paulo vai fazendo a estes jovens líderes, Timóteo e Tito. Timóteo estava, lembremos, em Éfeso, a liderar a igreja. Tito estava na ilha de Creta. E conforme nós vimos no capítulo 2, os primeiros versículos, os irmãos podem relembrar, lendo na diagonal, a descrição destas pessoas. Os habitantes da ilha de Creta não eram nada bons. Todas as suas qualificações é tudo na perspectiva negativa. Eles eram gente da pior espécie. Eles eram mentirosos, eles eram comilões, eles eram preguiçosos, eles eram simplesmente mal por mal, gostavam de praticar a maldade. E eis que nós chegamos agora ao capítulo 3 de Tito, que acima de tudo é um dos capítulos muito importantes também para a doutrina da fé cristã. E ele vai começar por dizer, lembra-lhes. E a primeira exortação que de Paulo ele faz a Tito, para que Tito então agora falasse também a estas pessoas, era um lembrete importante para eles. E se os irmãos repararem, no versículo 1 e no versículo 2 são vários os imperativos. É um lembrete com imperativo. Faz, sejam, é isto. E vamos ver, versículo 1 e 2. Eles, ou seja, os crentes de Creta, que se sujeitem aos que governam as autoridades. Eles que sejam obedientes. Eles estejam prontos para toda a boa obra. Eles não difamem a ninguém. Eles não sejam altercadores, mas cordatos. Altercadores, há quem tenha a versão mais corrente, que são as pessoas que causam polémica. Aquelas pessoas que aqui, por todo motivo e males algum, estão a causar discussão, atrito. Essas pessoas são os altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Então, não é só uma exortação que Paulo está a fazer agora a Tito, para Tito dar aos crentes, e os crentes de Creta é o destinatário final desta carta, mas ele agora vai com imperativos. Sujeitem, sejam, estejam, não difamem, não difamam, não sejam. Há imperativos que nós precisamos de perceber na nossa vida. Há imperativos que a Bíblia nos dá que nós não podemos passar ao lado. Há imperativos que nós temos de levar connosco que são mesmo imperativos. Não são sugestões. Nós não podemos, se pudermos, viver o cristianismo. Nós não podemos, se desejarmos, viver o cristianismo. Nós temos de viver o cristianismo. E Paulo agora vai com um conjunto de imperativos, um conjunto de orientações bem diretas para este grupo de crentes. E são imperativos que direcionam este comportamento que os cristãos deviam ter. Lembremos, através do capítulo 2 da semana passada, que a igreja estava-se a formar, ok? Paulo, quando estava a ir para Roma, teve uma pequena passagem lá, provavelmente houve convertidos, e ele então deixou lá Tito, que foi companheiro de várias viagens do apóstolo Paulo, e agora Tito tinha a função de fundar a igreja lá na ilha de Creta. E ao fundar a igreja ia haver vários pontos de pregação, e era necessário criar diferença. Era necessário que o comportamento dos cristãos fosse distinto, fosse radical, fosse notório. Era necessário que, de alguma maneira, os habitantes pudessem perceber: aqui há uma diferença. Aqui o Evangelho está a ser pregado. Aqui o Evangelho está a ser vivido. Todos estes verbos representam de alguma forma como é que estes crentes de Creta deviam ser, eles deviam estar, eles deviam proceder. Paulo, acima de tudo, estava a querer moldar o seu caráter. Estava a querer moldar esta nova identidade que os cristãos tinham em Tito. Então, o que é que este lembrete nos recorda que nós não nos devíamos esquecer? É expectável que o nosso comportamento não seja igual às pessoas do mundo. É expectável que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós temos uma vida diária de comunhão e de oração com o Senhor Deus, é expectável que as pessoas notem diferença em nós. É expectável que nós chamemos de pecado aquilo que é pecado e não consintamos o pecado. Então deixem-me perguntar-vos esta manhã, à luz do versículo 1 e 2, com que frequência nos esquecemos de viver a primeira marca do Evangelho, a marca que nós damos ao mundo? Muitas vezes, ao domingo de manhã, somos bastante religiosos e disciplinados em vir à igreja.
mas de segunda a sexta não somos nada disciplinados e religiosos em ler a palavra do Deus a quem queremos servir e a quem louvamos. Ao domingo de manhã queremos ser bastante religiosos e dizemos não. Agora tenho vizinhos que gostam de andar de bicicleta. Eles disseram, ao domingo de manhã até às 11 nós vamos sempre andar de bicicleta. Juntas-te a nós, que as garagens dá para ver. Não. Domingo de manhã é dia de ir à igreja. Será que a minha disciplina aos cultos de manhã é tão válida como a minha disciplina que se calhar tenho ou não tenho durante a semana? Como é que tens buscado? Como é que nós temos buscado o Senhor Deus na nossa vida? Aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, mostra o Evangelho, mostra Cristo em mim? Que imperativos tenho eu negligenciado? Se calhar aqueles sujeitem-se às autoridades, se calhar aqueles sejam obedientes, se calhar aqueles estejam prontos para toda a boa obra. Nós gostamos de passar ao lado. Nós dizemos sim, eu sou seguidor de Jesus Cristo, mas quando trata a obediência, não gosto sempre de questionar primeiro. Quando trata de fazer bem aos outros, eu primeiro questiono, mas é mesmo? Ou se calhar quando se trata de causar polémicas, nós até somos os primeiros a levantar o dedo e a apontar. Este é um conjunto de comportamentos que os crentes em Creta agora deviam adotar. Há comportamentos, há lembretes que são importantes na nossa vida e esses lembretes não deviam ser deitados fora. Por isso o título desta manhã é Lembrete que não se rasga e não está ali entre parênteses. Porque a minha ideia para hoje é, há lembretes que são importantes, mas que facilmente nós os rasgamos. E se falarem com a Cláudia ou com as mais pessoas no lar, eu sou muito pronto a rasgar os post-its, do género, isto já está tratado. E depois, passado uns dias, eu pensava que já estava fechado e se calhar não está totalmente fechado o assunto. E eu não devia ter rasgado. Mas como não gosto de ter, pessoalmente, muita, entre aspas, tralha à frente, gosto de ter uma visão limpa, eu sou rápido, sou pronto a rasgar os lembretes. Então esta manhã eu gostava de vos perguntar, que lembretes é que nós temos rasgado que não devíamos rasgar? Se calhar nós temos rasgado o lembrete de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Se calhar nós temos rasgado o lembrete de que Jesus morreu para que eu e tu pudéssemos viver. Se calhar nós temos rasgado o lembrete de que nós somos salvos única e exclusivamente pela sua graça e que nós nada merecíamos. Se calhar nós temos rasgado o lembrete que nós devíamos ser luz neste mundo, que nós devíamos ser testemunhas vivas neste mundo. Lembrem-se, crentes em Creta, lembrem-se, crentes em Viseu, do que é que vocês deviam ser, de como é que vocês se deviam comportar. Mas agora, do versículo 3 até ao versículo 7, nós vamos ter um conjunto de fundamentação. Ou seja, se do versículo 1 e 2 era nós devemos ter um comportamento diferente, os irmãos e vocês podem me dizer, ok, o nosso comportamento devia ser diferente, mas porquê? Ok? Então, a partir do versículo 3, nós vamos ler exatamente o porquê. Ou seja, vocês não façam mal aos outros, vocês sejam obedientes, vocês pratiquem as boas obras. O vosso comportamento tem de ser bem radical, diferente. Mas porquê? E eu gostava que, ao longo dos próximos minutos, nós pudéssemos entender 4 motivos de porque é que nós devemos ser diferentes. 4 motivos que deviam moldar o nosso comportamento. E são 4 motivos, não porque 3 é pouco e 5 é demais, mas são 4 motivos porque, à luz do texto bíblico, eu creio que possam fazer sentido. Então, o primeiro motivo, e é olhando para a primeira parte do versículo 3, e eu convidava os irmãos a atentarem para a forma como o versículo 3 começa, diz: pois nós também outrora éramos nécios e sensatos, e vai por aí adiante. Então, quando nós olhamos para o versículo 3, nós vamos perceber, pois nós outrora também éramos, ou pois nós também outrora éramos, como os irmãos quiserem dizer o texto, é que o primeiro motivo é porque nós também já estivemos no mundo. Paulo vai a dizer a Tito, vocês devem ser diferentes, porque primeiramente vocês já lá estiveram no mundo. Não te surpreendas que o mundo é muito mau, porque tu vieste do mundo. Nós crentes não nos devíamos surpreender porque o mundo seja só maldade, porque a nossa carnalidade é má. Nós vivemos no mundo e nós viemos do mundo.
Então, para todo aquele que crê, não devia estar espantado. Não devia estar a ver o mundo de fora e dizer: ai, como aqueles são tão maus. Ai, tanta asneira. Ai, tanto pecado que o mundo tem. Não. O crente, quando olha para o mundo, devia dizer: eu vim de lá. E se eu vim de lá, eu não devia afastar-me. Devo-me afastar do mundo, mas não devo olhar de fora. Devo perceber que aquele comportamento é um comportamento que eu também já tive. Um comportamento que nós também já tivemos. Ou se calhar até um comportamento que aqui e ali nós vamos tendo. Então, quando nós olhamos para a primeira parte do versículo 3, nós vamos perceber que Paulo coloca o crente no seu lugar. Vai dizer: não olhes para o mundo e fiques estupefacto. Tu vieste de lá. Lembra-te de como o mundo de facto é. E a primeira parte diz-nos nós. E nós é Paulo, é Tito, é os crentes e somos todos. Todos nós viemos do mundo. Mas algo interessante é que quando nós olhamos para a primeira parte do versículo 3, tem lá uma palavra, na minha tradução diz outrora, ou outras no passado. E no passado isto pode ser redundante, mas configura um cenário fechado no passado. Ok? É mesmo o passado que ficou lá. Não é um passado contínuo, não é um passado que vem de trás e ainda hoje se manifesta. É um passado outrora, é um passado que ficou lá. É um passado que, de alguma maneira, marca uma diferença na nossa vida. Lembra-te que nós estivemos no mundo, lembra-te que tu vens de lá, mas lembra-te que é no passado. Então o crente hoje não deve viver como o mundo vive. É um passado que ficou fechado. A marca é o Evangelho. E nós muitas vezes temos dificuldade em testemunhar do amor de Cristo, porque facilmente gostamos de viver um bocadinho daquilo que o mundo nos dá. Não é totalmente um passado fechado. Não é um passado que ficou lá. É um passado que nós dizemos: eu agora sou crente, eu agora tenho nova vida, mas se for possível, eu vou aqui e ali experimentando um bocadinho daquilo que o mundo me vai dando. E Paulo vai dizer: porque nós também éramos. O também e o éramos claramente dá-nos a posição de igualdade neste mundo caído. Não é por seres crente que és maior que os outros. Não é por sermos crente que devemos estar de nariz empinado, altivos. Não. O teu pecado é exatamente o pecado que o mundo tem. Os teus erros é exatamente os erros que o mundo comete. Aquilo que tu fizeste de mal e ofendeste a Deus é exatamente aquilo que o mundo faz. A diferença é que nós crentes, em princípio, agora regemos-nos a nossa vida em obediência à palavra. O mundo lá fora ainda não conhece a palavra, mas nós somos chamados a ser luz, a ser luzeiros, a ser testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. Então este é o primeiro lembrete para nós. Um lembrete de como o mundo era. E nós não devíamos esquecer Romanos 3, 23 e 6, 23. É fácil de decorar. Por um lado, o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E por outro lado, todos aqueles que pecaram também estão separados da glória de Deus. Então o mundo separa-nos da glória de Deus. O mundo é um mundo caído. Mas também não nos devíamos esquecer que o outrora fica lá. E conforme Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então algumas perguntas surgem. E será que para nós crentes, o mundo é mesmo coisa de passado ou ainda vai sendo coisa de presente? Será que para nós que confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aquele que nós dizemos: não, eu sou seu discípulo, quero simplesmente fazer a sua vontade, será que o mundo é mesmo coisa de passado para nós? Será que os interesses do mundo de algum motivo ainda são os nossos interesses? Então nós passamos para o segundo motivo e passamos para o versículo 4. E o segundo motivo é o mais importante de todos. E através dele nós vamos agora ver todos os motivos aqui alicerçados. Vejam o verso 4. Quando porém, e há sempre um porém na Bíblia que muda o curso, diz-nos: quando porém se manifestou a bondade de Deus ou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então o segundo motivo que eu gostava de vos falar esta manhã, porque é que o nosso comportamento deve ser diferente, é porque Deus manifestou-se. Deus revelou-se. E por trás desta palavra manifestar, nós encontramos principalmente dois sentidos bíblicos.
o primeiro de manifestar, quando nós dizemos que o Senhor Deus se manifestou, o Senhor Deus se revelou, o Senhor Deus se tornou visível. Por trás desta palavra manifestar está a ideia de aparecer, algo que agora é visível aos nossos olhos. Mas também por trás da palavra manifestar, nós temos o sentido de brilhar, o sentido de algo que agora está iluminado, o sentido que agora algo brilha sobre tudo o resto. Isto é o sentido da palavra manifestar. E quando nós olhamos para a Bíblia, esta ideia de Deus manifestou-se entre nós, olhando para outros versículos, para que nós possamos entender verdadeiramente o que está cá, nós encontramos em Lucas 1, 79, o seguinte versículo: alumiar os povos que jazem nas trevas e na sombra da morte, sobre Jesus Cristo. Jesus veio alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Isaías 9, capítulo bem conhecido, versículo 2 vai nos dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra resplandeceu-se-lhes a luz, ou manifestou-se a luz. Então há uma ideia similar em toda a Bíblia, quer no Velho, através do profeta, quer no Novo, através do Evangelho da Boa Nova, atrás da palavra manifestar. Quando nós lemos manifestar, nós devíamos compreender a ideia de que é um mundo caído, um mundo em trevas, um mundo na escuridão. E através da manifestação do Senhor Deus, um mundo que agora pode ver a luz. O mundo estava escuro e agora vem uma luz trazer nova esperança. E esta ideia é tremenda, esta ideia é muito bonita. Porque Tito, capítulo 3, versículo 4, Lucas 1, 79, Isaías 9, versículo 2, nós vemos que realmente a manifestação do Senhor Jesus Cristo dá-se no meio de um povo que todo ele estava caído em trevas. E isto é a manifestação do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Era um mundo que estava desviado da sua vontade. O mundo que estava separado da glória de Deus. O mundo que não via o Senhor Deus. O mundo que estava de costas voltadas para Ele. E agora Deus manifestou-se. Veio luz. E nós gostamos de acender uma luz quando o quarto está todo escuro. Nós gostamos de acender uma luz quando nós não sabemos os passos que queremos dar. Então este segundo motivo é um motivo que nos reforça a ideia de que Jesus veio. Deus manifestou-se. É um lembrete que eu tenho também de responder a algumas perguntas. E talvez hoje tu possas ser uma pessoa que ainda está presa na descrição do que nós encontramos lá no versículo 3. Porque nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões. Se calhar hoje ainda estás preso neste mundo. Se calhar hoje ainda não viste a luz. Se calhar hoje ainda não viste a manifestação do Senhor Deus. Eu queria te dizer, deixa o Senhor Deus bater-te à porta. Deixa que Ele sussurre ao teu coração. Deixa que Ele molde o teu carácter. Entrega-lhe e confessa-lhe o teu pecado e entrega-lhe a tua vida. Mas é interessante porque o versículo 4 começa com um porém. E este porém confronta-nos a todos. Porém ou mas. É uma oposição de ideias claras. Deus manifestou-se através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora? Como é que nós lidamos com isto? Como é que este porém te afeta? Havia um mundo caído, um mundo em trevas, um mundo desobediente, um mundo que pecou, e agora há um porém. Um porém revelado na pessoa do Senhor Deus, revelado em Jesus Cristo. E nós? Vamos continuar às escuras? Ou vamos caminhar na direção da luz? O segundo motivo é a manifestação de Deus que nos faz agora também brilhar ao mundo. Então, quando nós olhamos para este versículo 4, que é o resplendor máximo da sua bondade, nós devíamos perceber que Jesus veio e nós agora somos suas testemunhas. Somos testemunhas do Senhor Deus. E nós devíamos entender que Jesus veio dar a luz ao mundo, caído na escravidão. Os crentes também hoje são testemunhas vivas neste mundo caído. Percebem o que Paulo está a querer dizer a Tito? O mundo estava caído, Deus manifestou-se. E da mesma forma que Deus se manifestou ao mundo caído através do Senhor Jesus Cristo, nós hoje devemos ser testemunhas no mundo dessa pessoa do Senhor Jesus Cristo para a glória do Senhor Deus que enviou o seu Filho. Percebem?
Nós não somos crentes para não fazer nada. Nós somos crentes para viver o cristianismo e para pregar o Evangelho do Senhor Deus. Nós somos crentes para ir, para anunciar. Nós somos crentes para testemunhar. Conforme Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos seus embaixadores. Nós somos salvos com um propósito. E isto só é possível se nós tivermos o Senhor Jesus Cristo connosco. A luz que nós recebemos é a luz que vem do Senhor Deus. É impossível o homem caído ter luz por ele próprio. É impossível o homem caído ser independente, porque cada vez que o homem caído tenta ser independente, ele vai continuar na escuridão. Porque a fonte de luz é o Senhor Jesus Cristo. E com isto, nós entramos no terceiro motivo. Se o primeiro, relembra-nos que o mundo é caído, o mundo está em pecado. Se o segundo motivo nos lembra que realmente Deus manifestou-se, Deus revelou-se a nós. O terceiro motivo, e olhando para o versículo 5, aprofunda um bocadinho mais. E Deus manifestou-se sim, mas através de Deus nós vemos a sua misericórdia, porque a misericórdia de Deus nos trouxe a salvação. A manifestação de Deus em Cristo traz luz ao mundo, sim, é verdade. Mas a sua misericórdia traz-nos a salvação. Então nós não podemos ficar pela metade do livro. Nós não podemos ficar pela metade do capítulo. Nós não podemos ficar pela metade da mensagem. Sim, é muito bonito. Deus veio. Não. Deus veio e porque Ele é misericordioso, em Jesus Cristo, Ele salvou-nos. Então é muito bonita esta ideia, porque através da misericórdia de Deus nós vemos que Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos. E nós merecíamos estar lá naquela cruz. Nós merecíamos ter morrido naquela cruz. Nós merecíamos ter levado com a ira de todo o pecado. Mas Jesus veio e em obediência ao Pai, como nós líamos lá em Filipenses 2, durante o culto, em obediência ao Pai, Ele morreu no meu lugar, no lugar de cada um, para que o seu sangue fosse suficiente. E sabem, nós nunca iríamos conseguir. Sangue sujo não pode ser agradável ao Senhor Deus. Sangue contaminado não pode ser agradável ao Senhor Deus. Sangue pecador não podia ser agradável ao Senhor Deus. Por isso é que Jesus veio para expiar o nosso pecado. Porque o seu sangue é puro. Ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Ele esteve sujeito às mesmas aflições, tribulações e tentações que nós, enquanto homem. Mas ele nunca pecou. E porque ele nunca pecou, o Senhor Deus agora agrada-se do seu sacrifício. Este terceiro motivo lembra-nos, olhando para o versículo 5 e para o versículo 6, é que a misericórdia de Deus nos salva e nós nada fizemos. Vejam, versículo 5, não foi por obras de nossa justiça praticadas por nós. Versículo 5 e 6, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo por meio do Senhor Jesus Cristo. Então vejam, enquanto nós tentamos fazer muitas coisas para solucionar os problemas, o Senhor Deus soberano envia o seu Filho. E o versículo 5 diz-nos claramente, não por obras de justiça praticadas por nós. E isto é a graça no seu esplendor máximo. Nós nada fizemos. Deus fez tudo. E sabem, Deus manifestou-se, Deus trouxe a luz ao homem caído, é muito bom. Mas nós não temos que ficar por aqui. Nós temos que pensar que Deus também é misericordioso. Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados. Se pudéssemos cá só pela misericórdia, nós íamos estar incompletos. Deus também é gracioso, no sentido em que Ele agora dá-nos o perdão dos pecados. Então percebem? Deus veio, Jesus morreu em nosso lugar, mas mais do que isso, Ele é graça, porque Ele agora perdoa-nos as nossas ofensas. Ele perdoa-nos os nossos pecados. Versículo 5 diz-nos que não é por aquilo que eu e tu façamos. Não é por eu e tu que em pecado vamos tentar fazer alguma coisa que vamos conseguir. Não é porque eu e tu vamos esforçar-nos ao máximo que vamos conseguir. Mas através do versículo 5 e 6 nós compreendemos que é a ação do Espírito em nós, que nos regenera, que nos lava, e que é através da ação do Espírito Santo em nós que nós vamos assim ser alguém.
É aí que nós vamos viver com propósito. Através do versículo 5 e 6 nós entendemos que é o Espírito Santo que nos capacita para a salvação. É o Espírito Santo que nos capacita para nós fazermos as boas obras. É o Espírito Santo que nos mostra aquilo que é viver e fazer as obras em amor. É através do Espírito Santo em nós que nós sabemos realmente o que é cumprir o versículo 1 e 2. A obediência às autoridades. Estar pronto para toda a boa obra. Estar pronto para ajudar. Não entrar em polémicas. Amar o nosso próximo. É o Espírito Santo em nós que nos capacita. Não somos nós por nós mesmos. Este terceiro lembrete, este terceiro motivo diz-nos que eu também tenho de responder algumas perguntas. João 15, versículo 5, e nós líamos João 15 na EBD, um pouco atrás o Senhor Jesus Cristo ia dizer que sem mim nada podeis fazer. Então como é que nós temos levado a nossa vida? Achamos que nós podemos? Ou será que temos levado uma vida em total dependência do Senhor Jesus? O texto que nós líamos há bocado em Ato Culto, Filipenses 2, dizia-nos que o Senhor Jesus esvaziou-se a si mesmo, no sentido de Ele renunciou àquilo que tinha, Ele renunciou à soberania que tinha, Ele renunciou à autoridade que tinha lá na Trindade, junto do Pai. Ele voluntariamente escolheu, eu não vou mostrar aquilo que sou. E Ele veio enquanto servo. E a palavra que por trás de servo é a palavra escravo. E por trás de escravo, naquela altura dos tempos romanos, é alguém que submete a sua vontade à vontade do seu senhorio. E nós vimos isso em toda a excelência, através de Jesus. Enquanto Jesus esteve aqui na Terra, em todo momento Ele viveu em obediência ao Pai. Nada do que Ele fazia era em desacordo com a vontade do Pai e na dependência do Espírito Santo. Então como é que nós temos vivido? Paulo, em Efésios 5:8, diz-nos: enchei-vos do Espírito. Com o que é que nós temos enchido a nossa vida? Com muita televisão e pouca palavra? Com muito capitalismo e pouca palavra? Com muito lazer e pouca palavra? Com muita vontade própria, mas pouca palavra? O que é que realmente enche a tua vida? A resposta que o teu coração der, aí está onde tens colocado o teu coração e como tu tens vivido. E nós vamos então até ao quarto e último motivo, e eu estou mesmo quase a terminar. O versículo 7 resume tudo. E o quarto motivo é que Deus providenciou tudo. Pela sua misericórdia, pela misericórdia de Deus nós somos salvos. Pela graça de Deus nós também somos perdoados. Um sem o outro ficam incompletos. Por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê, todo pecador que crê, é declarado justo. Por causa da obra de Cristo, nós somos co-herdeiros com Ele. E por causa de Jesus Cristo, nós temos esperança para a vida eterna. Um simples versículo, podemos estar aqui mais de uma hora a falar sobre ele e a explorar o que é que cada um destes termos podia significar. Mas vejam, Deus manifestou-se, Deus é misericordioso ao Jesus morrer por nós na cruz, Deus é gracioso ao perdoar os nossos pecados, Deus é justo porque todo aquele que crê, nós somos declarados justos. Será que nós reconhecemos a bênção da salvação? Será que nós reconhecemos aquilo que o Senhor Deus fez e faz por nós? Então eu gostava de concluir. O título desta mensagem é Lembrete que não se rasga. E muitas vezes nas nossas vidas nós somos prontos a rasgar aquilo que não devemos e a acolher aquilo que não devemos. Percebem? Muitas vezes na nossa vida nós somos muito prontos a rasgar versículos que são importantes para nós. Muitas vezes na nossa vida nós somos prontos a rasgar a importância da oração. Muitas vezes somos prontos até a desligar o despertador de vai ter com Deus e nós não, Deus não. Se calhar nós temos um problema e nós precisávamos do Senhor Jesus Cristo e nós dizemos eu vou confiar em mim. Vou confiar naquilo que sou capaz. Que lembretes tens tu rasgado e não devias rasgar?
Mas mais do que rasgar, eu esta manhã gostava de convidar a que lembrestes que tu precisas de adicionar. E é diferente. O objetivo é que quando nós ouvimos a palavra, nós acrescentemos algo à nossa vida. Nós mudemos algo à nossa vida. Então, se calhar esta manhã, o nosso frigorífico, ou o nosso telemóvel, ou a nossa vida está sem lembretes. E nós hoje precisamos de adicionar lembretes a ela. Precisamos de adicionar que o mundo lá fora está corrompido. Precisamos de adicionar que onde está o mundo não pode estar Deus. Precisamos nos lembrar que Deus manifestou-se ao mundo e Ele trouxe a sua luz. Precisamos de nos lembrar que é pela sua misericórdia que nós somos salvos e não é pela nossa justiça nem nada daquilo que nos fazemos. Precisamos de nos lembrar que Deus providenciou tudo aquilo que nós precisávamos. E a forma como nós entendemos e vivemos o Evangelho vai mostrar a forma como nós damos ou não damos testemunho. Então esta manhã nós se calhar precisamos de adicionar o lembrete à nossa vida de que Jesus é o nosso Salvador. Precisamos de adicionar à nossa vida de que eu não sou capaz. Precisamos de reconhecer que somente por Ele e para Ele é que nós podemos fazer todas as coisas. Então que lembrete tu precisas de rasgar e que lembrete tu precisas de adicionar. E só com isto nós vamos conseguir cumprir os versículos 1 e 2. Lembra-lhes, Tito, que se sujeitem, que façam boas obras, que estejam prontos para as boas obras, que deem testemunho vivo no meio do mundo corrompido, que precisa de reconhecer um Salvador, que é Jesus Cristo. Reconhecemos que Jesus é Senhor? Reconhecemos que Jesus é Salvador? Que o Senhor Deus nos ajude e esteja connosco, que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos ter um tempo de oração silencioso e individual. E que realmente o culto, como alguém diria e diz, o culto só termina ao último acorde. Então, enquanto o instrumental está a tocar, reservemos-nos ao silêncio. Tenhamos tempo de oração e comunhão individual com o nosso Deus.